Olá, pessoal. Vamos lá para a correção das atividades de geografia da semana 1, né, do 7º ano, da nossa apostila, ok? Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que eu vou corrigir exercício por exercício, vou comentar. Qualquer dúvida, depois vocês me procurem, né, mandem mensagem tirando as dúvidas, ok? Então, vamos lá. Atividade número 1, pessoal, né? Ela vai pedir aí para observar os mapas sobre a formação do território brasileiro, ok? Então, aqui eu disponibilizei, né, os 4 mapas para vocês estarem fazendo atividade, tá? Então, a gente vai ter aí o primeiro mapa, século XVI. O segundo mapa, século XVII. Terceiro mapa, século XVIII. E o quarto mapa, século XIX. Ok? Então, cada mapa vai mostrar, né, como o território brasileiro foi evoluindo. Tá? A gente pode ver que no primeiro mapa, olha como é que era. Só essa parte aqui, tá? Que era o território brasileiro, tá, pessoal? Aqui à esquerda desse meridiano de Tordesilhas era território pertencente à Espanha, tá? Só essa parte aqui que era o território pertencente a Portugal, tá? Só aqui que era Brasil, correto? Então, vamos ver como é que esse território foi evoluindo. Então, vamos lá para a da atividade 1. Baseado nos mapas, analise a ocupação do território brasileiro, destacando suas principais atividades em cada século. Então, aqui, pessoal, nessa atividade, é uma atividade bem simples, era só vocês irem, né, em cada mapa, né, e olharem aqui na legenda, ó, e ver, então, né, as principais atividades desenvolvidas aí, né, em cada século, ok? E tá listando, né, aqui a gente vê pau-brasil, cana-de-açúcar e pecuária. No século XVII, ouro, drogas do sertão, cana-de-açúcar e pecuária. Lembrando, pessoal, que as drogas do sertão eram raízes, plantas, né, que tinham efeitos medicinais, que eram então comercializadas para Portugal, né? Elas tinham um valor muito grande. Até hoje, né? A Amazônia e ela é conhecida, né, pela sua diversidade e muitas plantas na Amazônia ainda estão sendo, né, estudadas por ter então, né, efeitos, né, medicinais para curar aí algumas doenças. A gente vê aqui no terceiro mapa, século XVIII, a gente vai ter aí, né, aqui algodão, ouro, diamantes, as drogas do sertão, cana-de-açúcar e pecuária. No século XIX, né, a gente já vai ter aí, né, bem mais atividades. O Brasil já está aí bem mais extenso. Então a gente já vai ter café, mate, cacau, fumo, algodão, ouro e diamantes, drogas do sertão e borracha, cana-de-açúcar e pecuária, ok? Né, então, aqui a gente, né, listou aí, né, cada século com suas atividades. Né? Uma questão aí simples, né? Como eu sempre digo, questão que tem mapa, a informação vai estar no mapa, ok, pessoal? Né? O mapa sempre auxilia nós a achar, né, a resposta. Em quais séculos as capitanias ainda eram utilizadas como referência na organização do território brasileiro? Então, o que são as capitanias? Né? Capitanias hereditárias. Né? Essa divisão de terras aqui que a gente tem, né? Lá no início do Brasil, né? Então, cada capitania seria como se fossem os estados que nós temos hoje, né? Então, tinha pessoas designadas para cuidar aí de cada pedaço, cada faixa de terra. Tá? Então, aqui, pessoal, né, a gente vê que no século XVI, né, a gente tem essa configuração das capitanias, né, tem o meridiano de Tordesilhas. No século XVII a gente ainda tem, né, aqui no o meridiano de Tordesilhas, a gente ainda tem ainda essa referência das capitanias hereditárias, né? No século XVIII e XIX a gente já perdeu já, né, essa referência. Então a resposta certa vai ser então século XVI e XVII, ok? Na atividade 2, sabemos que a formação dos povos nativos do território brasileiro data de aproximadamente 8.000 anos e que somente há 514 anos o Brasil vivenciou a chegada de novas etnias vindas de outros continentes do mundo. Com base nisso, quais são os impactos para um determinado país
que possui sua população nativa há tanto tempo, se deparar com uma nova e diferente etnia. Aqui, pessoal, na atividade 2, ele quer saber da gente, né? O que acontece quando dois povos tão diferentes, culturas totalmente diferentes, o modo de viver, língua, tudo, eles se encontram, tá? O que vai acontecer? Principalmente, para a população nativa. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o que aconteceu? Aqui tinha os povos, né? Como disse aqui o texto, há aproximadamente 8.000 anos que o território brasileiro já era povoado por indígenas. E vem então os portugueses e traz uma cultura, língua, tudo diferente, né? Então, o que vai acontecer, né? Qual vai ser os impactos? Então, o principal impacto, pessoal, verificado é o impacto cultural, né? O choque de culturas. No caso do Brasil, os conquistadores europeus, ao chegarem aqui e se depararem com uma população nativa que eles chamaram de índios, quiseram impor sua cultura europeia a todo custo, ensinando-lhes a língua, modos, costumes e catequizando-os. Alguns povos aceitaram pacificamente, outros, porém, se rebelavam e acabaram sendo dizimados. Né, pessoal? Então, quando os portugueses chegaram, eles quiseram, né, acharam os índios como uma população, uma raça inferior, né, e acharam então que eles tinham que impor, né, os costumes europeus, a língua, a religião, tudo, né, a qualquer modo. Alguns acabaram aceitando, né, de forma pacífica, mas a gente tem aí algumas tribos indígenas que realmente eram verdadeiros guerreiros, eles acabavam, né, realmente se rebelando e propondo realmente guerras, porém, né, eles não tinham, né, o armamento que os europeus já tinham, né, então eles acabaram sendo dizimados, acabaram sendo mortos, né, pagaram com a própria vida. Na atividade 3, pessoal, né, a gente vai ter aqui um mapa, tá, como nosso auxílio. Então, fala o seguinte, a figura 3 a seguir, a despeito de apresentar a delimitação territorial atual do Brasil, representa a formação espacial colonial escravista brasileira na passagem do século XVIII para o século XIX. Então, o nosso território, pessoal, né, as principais atividades, ela estava então configurada dessa forma aqui que o mapa nos traz. A figura então delimita as diversas atividades econômico-demográficas do que resulta um dado arranjo espacial. Então, pessoal, o que vai nos falar aí a ADA 3? Relacione as áreas de pecuária no final do século XVIII aos biomas existentes no Brasil. Tá, pessoal? Então, assim, no final do século XVIII, né, a pecuária ela se desenvolveu muito no Brasil, atingiu aí praticamente todos os biomas e a pecuária, né, e a agricultura na atualidade são as que mais desmatam os biomas, né, são as que mais realmente são as atividades que mais ameaçam, né, os biomas brasileiros. A gente vai ter aí, né, tanto assim desmatamentos na Amazônia, Caatinga e Cerrado, causados, né, pela pecuária e pela agricultura, né, o avanço, né, das atividades agropecuárias, certo? A gente pensa que talvez a Caatinga é um bioma que não tem nenhuma importância, né, um bioma que ele existe no Nordeste brasileiro. A gente acha assim, lá é só mata seca. Não, pessoal. A Caatinga é um bioma de extrema importância, né? Existem espécies, tanto de animais quanto de plantas, que só existem nesse bioma. Então, realmente há uma importância de se preservar. O cerrado também, né? É muito importante a preservação do cerrado, né? Ele também tem uma importância muito grande. E a Amazônia, né? A gente não precisa nem falar qual que é a importância desse bioma, né? E não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter, área de pecuária aqui, tá? Que vai ser, então, Caatinga, né? Partes aqui de Cerrado. Aqui a gente já vai pegar, né? Pantanal, Mata Atlântica, o Pampa, né? E a gente também vai ter aqui pegando a Amazônia, ok? Continuando, pessoal, letra B. A expansão da atividade pecuária pelo território esteve vinculada também ao tropeirismo.
Descreva o papel da atividade pecuária e do tropeirismo na constituição do território brasileiro. Então, pessoal, vamos entender aí, né, o que é esse tropeirismo, o que ele influenciou para que o território brasileiro ele avançasse. Né? A gente viu lá na atividade 1, né, o primeiro mapa, no século XVI, né, o tamanho que era o território brasileiro. E a gente vê, né, hoje o quanto o território brasileiro é bem maior do que era lá no início. Né? Então, realmente, esse tropeirismo e essa atividade pecuária, ela vai ter uma importância muito grande para essa expansão, né, do território, né, para aumentar o nosso território. Ok? Então vamos lá, as duas atividades, né, tanto a pecuária quanto o tropeirismo, tiveram um papel relevante na constituição do território. Então, à medida que a pecuária foi se expandindo, né, adentrando pelo território, a imagem aqui do tropeiro, ele ganhou, né, importância. Né? Então, os tropeiros, pessoal, para a gente entender aqui, né, o que é esse tropeiro, eram viajantes que desbravaram o Brasil comercializando charque, especiarias, couro e gado. O charque aqui, né, a carne de sol. As mercadorias eram trazidas no lombo de mulas e cavalos que cortavam várias trilhas capazes de integrar diferentes pontos da geografia nacional. Né? As mulas, principalmente, são animais muito resistentes. Eles conseguem andar, né, por relevos íngremes, né, lugares pedregosos. Né? Eles são animais bastante resistentes. Então, eles conseguiam, né, então, andar aí por muito tempo carregando essas mercadorias, né, no lombo aí, né, de forma fácil. Quando não aproveitavam as estradas há muito tempo abertas pelos índios, os tropeiros tinham o trabalho de desbravar a mata virgem para a criação de novas rotas. Então aí a gente vê a importância, porque eles acabaram então criando estradas, rotas, para eles conseguirem comercializar a mercadoria deles, né? Então, à medida que a pecuária foi se expandindo, como eles comercializavam couro e gado, né, e também a carne, né, que é a carne seca, e as especiarias. Então, por exemplo, tem uma área de pecuária onde hoje é o Goiás. Então, esses tropeiros eles iam atrás dessas regiões, né, para levar, para buscar mercadoria, né? Então, nos lugares de pouso, né, onde eles paravam para repousar, eles ali foram se originando vilas, que mais tarde deram origem às cidades. Né? Inclusive, a região aqui do Triângulo Mineiro, há muitas cidades que foram fundadas a partir, então, dessa rota, né, desses tropeiros. Eles passavam por aqui para ir, né, para Goiás, né, onde hoje é a região ali centro-oeste. E eles acabaram, né, eles paravam para descansar e foram então se formando vilas e aos poucos cidades. Então, dessa forma, essas duas atividades, né, tanto a pecuária quanto o tropeirismo, tiveram grande importância na constituição do território brasileiro. Talvez se não existisse, né, nem a pecuária nem os tropeiros, talvez o território brasileiro, né, seria bem menor, porque a outra parte que hoje constitui o território brasileiro, inicialmente ele era da Espanha, ele não era de Portugal. Né? Então, talvez ali poderia ter surgido um outro país completamente diferente. Né? Então, os tropeiros eles foram ganhando, né, esse território para Portugal. Aqui a gente vai ter essa charge para a gente responder a 4 e a 5, né? A gente vê aqui, né, dois homens aqui, né, devorando o mundo, né? Seria o que a representação que espanhóis e portugueses, né, pessoal, meio que dividindo a terra entre si, né? Que foi o que o Tratado de Tordesilhas fez, né? Meio que dividiu, né, as terras entre Portugal e Espanha. Atividade 4. Quais são os fatores que contribuíram para a expansão territorial do Brasil? Esse aqui vai ser, né, quase que um complemento da B, da 3. Né? Então, os fatores, né, que ajudaram, né, o Brasil, né, expandir o seu território, conquistar novas terras, foram a ação dos bandeirantes, que saíam então desbravando em busca de ouros, pedras preciosas, o desenvolvimento da pecuária também, e o comércio viajante dos tropeiros, como nós falamos. Eles não respeitaram os limites territoriais impostos pelo Tratado de Tordesilhas e se adentraram pelo interior do país, povoando áreas que mais tarde foram oficialmente reconhecidas. Né? Então, eles foram, né, desbravando esse território brasileiro
e aos poucos estão, né, o Portugal, a coroa foi requerindo esse território para eles, né? Atividade 5. Quais cidades foram capitais do nosso país ao longo de sua constituição territorial? Né? Então a gente vai ter aí a primeira capital do Brasil vai ser Salvador. A segunda capital vai ser o Rio de Janeiro, né? Aqui Salvador, onde que os portugueses desembarcaram, né? No primeiro momento aqui no nosso país, nosso território. Depois Rio de Janeiro. E a terceira e atual capital do Brasil, que vai ser Brasília, ok? Finalizamos por aqui, pessoal. Então, qualquer dúvida, me perguntem.